Hoje a gente vai iniciar um novo módulo e vocês podem até achar um pouco estranho se forem lá do livro, né, que a gente segue, o roteiro. Esse módulo sobre estados de desdobramento, sono, sonhos, ele tá lá, mas no final a gente até seguia essa sequência que tá lá em anos anteriores. Essa aula aparecia lá no segundo semestre, né, de vocês. Mas a gente fez uma reformulação aqui da ordem e eu particularmente acho que é muito mais válido a gente começar a ver isso agora, logo depois de ter visto o que a gente já viu, que é vida no mundo espiritual, fluidos, perispírito, acho que tem tudo a ver com isso aqui, né? Na sequência clássica lá do livro, isso aqui viria depois da parte de, assim, bem lá no final mesmo, assim, depois da parte de ver médiuns, obsessão. Eu acho que a gente adiantando esse tema fica mais interessante para condensar os outros mais para frente. Enfim, vocês vão ver isso lá. Então, se vocês quiserem ter acesso ao roteiro, é só dar uma olhada lá no. Eu vou depois colocar a referência direitinho, quando eu colocar o vídeo no YouTube, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre sono e sonhos. É a nossa hora de todos os dias, a hora de mimir. Todos nós, sem exceção, precisamos dormir. Não só nós, mas como basicamente todos os animais, as plantas também dormem de alguma forma. E dormir, vejam, é uma necessidade biológica, assim, de todos nós. Inclusive, problemas para dormir podem gerar muitos outros problemas. O tamanho que é a importância do sono. Para a gente começar a falar sobre esse tema, acho muito relevante compartilhar com vocês alguns conceitos assim que vêm das neurociências, do estudo do cérebro mesmo, assim, do que seria essa questão, assim, do ponto de vista biológico, qual é o papel do sono, né? Falando especificamente do sono. Existe um conceito muito importante que é o seguinte: dentro da cabeça de todos nós existe uma espécie de relógio. É realmente um relógio, é um marcador de tempo, é o relógio biológico. Na verdade, é um conjunto de estruturas que estão no nosso sistema nervoso, e essas estruturas, elas ditam um verdadeiro ritmo para a gente, né? Aqui. Ditam um verdadeiro ritmo para o nosso corpo. Então, de fato, nós estamos... isso até guarda um paralelo entre a coisa de estar encarnado e desencarnado, encarnado e desencarnado. Nós, na vida de encarnados, a gente fica circulando entre esses dois ciclos. Ou estamos no estado de vigília, ou estamos no estado de sono. Esses são os dois estados que nós nos encontramos. E cada um desses estados tem uma série de coisas próprias dele. Não é simplesmente estar com o olhinho fechado e deitado numa cama ou numa rede. Tem uma série de mudanças de aspectos peculiares de cada uma dessas fases. Então, existe essa estrutura que é uma espécie de relógio mesmo que determina esse ritmo. Tem na gente, tem também em outros animais. Então, esse ritmo sono e vigília, sono e vigília, a gente ou está dormindo ou está em vigília, e nesse aspecto existem algumas variações entre nós, seres humanos. Esses são o que a gente chama de cronotipos. Olha só que interessante isso aqui. Cronotipo é algo determinado geneticamente, você já nasce com um determinado cronotipo. E o que é cronotipo? Como o próprio nome diz, é o tipo de relógio que você tem. Basicamente, o cronotipo vai diferenciar se você é uma pessoa mais noturna ou mais diurna. O indivíduo noturno, vejam se vocês se reconhecem, é aquele indivíduo que, naturalmente, sem pressões, sem aspectos externos, ele gosta de dormir tarde e acordar tarde, e não só por uma questão de gostar, é porque, de fato, o organismo dele funciona melhor dormindo tarde e acordando tarde. É aquele indivíduo que, quando chega à noite, ele está mais esperto, ele gosta mais de produzir à noite, seja trabalhar, seja estudar, e quando é de manhã, ele está lento, ele está sonolento, isso excluindo que ele tenha algum outro transtorno do sono, né? Vamos pensar assim, que ele é um indivíduo saudável. Mas, naturalmente, você vai ver que esse indivíduo, ele tem essa tendência de à noite estar mais esperto, ele sente sono mais tarde, e aí de manhã cedo ele está muito lento e muito sonolento. Esse é o cronotipo noturno. Existe o cronotipo diurno, que é aquela pessoa que é o contrário. É uma pessoa que naturalmente ela sente sono cedo e ela acorda cedo naturalmente. Ela se sente bem acordando cedo. Ela está feliz de manhã, ela está disposta, ela gosta de trabalhar. E quando vai chegando de tardezinha, ela começa a ficar mole, mais cansada, né? E assim, eu estou dando esses exemplos desses extremos, e entre um extremo e outro a gente tem as variações. Então você pode, cada um de nós aqui, pode ter um cronotipo mais para o noturno e mais para o diurno, porque é um espectro, não são só duas categorias, né? É como se fosse um espectro de cores, né? Pode ser um azul mais claro, um azul mais escuro.
E o que é interessante a gente entender isso, né? Porque percebam que o indivíduo que é noturno, ele, de certa forma, ele tende a sofrer um pouco mais na nossa organização social, porque as coisas, de certa forma, elas são feitas para funcionar durante o dia, né? Então, principalmente em idades menores, criança, adolescente, estudam de dia, muitos estudam de manhã, né? Então tem aquela coisa, acorde cedo, aí daí vem todas aquelas teorias, dormir até tarde é coisa de preguiçoso, você tem que dormir cedo e acordar cedo, porque a pessoa que é trabalhadora é assim e tal, mas na verdade existe essas variações. É claro que você pode adaptar. Então, o indivíduo que é noturno e ele precisa trabalhar durante o dia, é claro que ele precisa aprender, ou pelo menos assim, tentar arrastar o relógio dele para conseguir dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo, porque senão a vida dele vai ser um caos, né? Se ele ficar dormindo todo dia 2 horas da manhã para acordar de 5 horas, né? Ele vai estar sacrificando o sono dele, né? A quantidade de sono, isso vai ser um problema. Então existe sim a forma de arrastar o relógio, que é quando você começa a dormir, um indivíduo noturno, por exemplo, dormir mais cedo, acordar mais cedo. Mas o que é interessante no indivíduo noturno? Essa criatura, quando ela estiver, por exemplo, de férias, sem nada para fazer, sem nenhum compromisso naquele horário mais cedo, você vai perceber o relógio dele voltando para o estado de equilíbrio. Porque é isso que está determinado geneticamente para ele. Tá? Então existe a questão dos cronotipos também. Bem, mas aí, já explicando, dando essa explicação geral sobre cronotipo, né, que a gente tem um relógio na nossa cabeça, então assim, o que é o sono? Né? O sono pensando assim, o sono é como esta parte do nosso dia em que a gente não está acordado. Se eu não estou acordado, eu estou dormindo, se eu não estou dormindo, eu estou acordado. Então assim, o que é o sono? Essa pergunta, ela vai depender da perspectiva. Tipo assim, essa resposta ela vai ser em que perspectiva? E aqui eu trago duas perspectivas. Existe a perspectiva do corpo físico. Na perspectiva do corpo físico, na visão biológica da coisa, o sono, ele basicamente ele é duas coisas. Ele é um momento do dia que realmente muitos tecidos do nosso corpo ele entram em descanso, né? Isso, veja que é uma necessidade, e isso é até algo empírico, né? Na nossa cabeça, a gente entende que o sono é necessário para o descanso. Eu vou descansar, vou dormir, tal e tal. E de fato é verdade. Vários tecidos, várias partes do corpo descansam. Por que eu não estou dizendo que é todas as partes do corpo que descansam? Porque durante o sono acontece uma série de fenômenos em que alguns tecidos, algumas partes do corpo, eles trabalham até mais. Por exemplo, no cérebro, existem áreas do cérebro que estão num extremo de atividade durante o sono. Então, assim, pode parecer até contrassenso, né, gente? Muitas pessoas imaginam que o sono é o estado que você está descansando, quieto, seu corpo está quieto. Isso é a realidade para muitos tecidos, músculos, né? Os músculos eles precisam ali de um certo descanso nesse período, mas outros não. Então, assim, o sono é um momento muito importante para o corpo, onde acontecem atividades metabólicas bem específicas, que só acontecem durante o sono. Por exemplo, produção de determinados hormônios, né? Atividades de reparação de células, enfim, coisas simplesmente essenciais. E é este o motivo que, se você tem privação de sono de forma crônica, você pode gerar muitos problemas na sua vida. Porque essas atividades elas deixarão de acontecer da forma adequada, né? E isso poderá se transformar em doença. Essa é uma perspectiva do corpo físico, né? O que seria o sono, ou para que ele serviria, né? Mas da perspectiva do espírito, né? E vamos lembrar que nós somos espíritos num corpo físico, a gente pode entender o sono de uma outra forma, ou melhor, além dessa forma do corpo físico. O sono é um período muito, muito, muito especial para os encarnados, em que ocorre o chamado despreendimento parcial. Por que parcial? Porque o despreendimento total acontece na desencarnação, né? Então ele precisa ser parcial, porque senão você estaria desencarnando. Então o despreendimento do perispírito, junto com o espírito, do corpo físico, acontece nesse momento. De alguma forma, os fenômenos biológicos que acontecem no sono, especialmente no cérebro, no sistema nervoso, eles favorecem um afrouxamento dos laços que unem o espírito ao corpo. Então, esse estado cerebral específico que acontece durante o sono, ele facilita que o espírito se despregue, vamos dizer assim, ele fique mais solto e ele consiga sair parcialmente desse corpo. Isso é o que a gente chama de desprendimento ou desdobramento. Esse é um momento especial, por quê? Porque é o momento em que a gente tem o contato intensivo com o plano espiritual. O plano espiritual é da onde a gente veio antes de reencarnar, é para onde a gente vai voltar. Quando a gente desencarnar, a gente estudou isso
bastante aí no primeiro módulo desse nosso semestre, né, vários aspectos, como é a desencarnação, o que é que acontece lá, como é o dia a dia lá dos espíritos, mas veja que interessante a forma como a arquitetura divina, né, organizou as coisas. A gente, na nossa jornada de encarnados, a gente tem momentos todos os dias. A cada volta da Terra em torno de si mesma, a gente tem momentos de ter esse contato com o plano espiritual. E isso é extremamente importante por vários motivos, como a gente vai discutir um pouco aqui. E dentro desse contato, a gente pode ter experiências variadas mesmo, muito variadas. Da mesma forma como as experiências aqui na nossa vida de encarnado, estando acordados, são muito variadas, né? A gente tem momentos bons, momentos ruins, a gente está com diferentes pessoas, a gente circula por diferentes ambientes, a gente se alimenta, a gente toma banho, a gente faz inúmeras atividades diferentes. No plano espiritual, em desdobramento também, a gente se envolve em muitas atividades diferentes, algumas boas, algumas não boas. E isso também cumpre uma função dentro do nosso processo evolutivo e da vida de encarnado. Então, esse seria o sono do ponto de vista espiritual. O sono é o momento em que acontece tudo isso para o espírito. Tá, mas a questão vamos tentar aprofundar nessa pergunta aqui, né, que eu já estava falando um pouco sobre o quão importante é esse desdobramento, mas para que mesmo sair do corpo durante o sono? Qual é a função? Por que dentro da arquitetura que Deus programou aí no processo evolutivo, para os nossos corpos, nossos espíritos, por que a gente tem que sair do corpo durante o sono? Por que a gente não vem como encarnado e passa e fica direto aqui e só volta ao plano espiritual quando desencarnar? Tem uma série de questões, tá? Primeiro ponto aqui esse é o momento que a gente tem a possibilidade de contato com os instrutores e guias. Possibilidade porque, assim, não é uma regra todos os dias, tem uma série de variáveis que interferem se você vai conseguir sintonizar aí com seus mentores, mas é uma possibilidade de contato e veja o valor disso aqui, porque os nossos mentores, ou o nosso mentor maior, nosso, aí que a gente chama, né, de espírito guardião anjo da guarda, ele tem uma função de tentar nos auxiliar no processo de vida de encarnado. E a vida de encarnado, assim, ela é muito dura, ela é muito cheia de obstáculos, cheia de armadilhas. A gente vem muitas vezes, discutimos isso em outras aulas também, a gente reencarna com um projeto muito bem feito, um planejamento muito bem feito, mas ao longo do caminho a gente desvia muito desse caminho. Porque são muitas dificuldades. A vida de encarnado traz. Então, o momento de contato com esses mentores é um momento de realinhamento dos propósitos, né? Tipo assim, vamos discutir aqui, isso não tá legal e tal, né? De dar um conselho e tudo. E que se não fosse dessa forma, não teria. Se a gente não desdobrasse, seria muito complicado. A não ser para os médiuns aí, né? Mais ostensivos e tal, para conseguir, olha lá, né? Então, assim, esse é um momento bem especial por esse aspecto. Um outro aspecto é a gente conseguir vivenciar consequências de atitudes negativas de agora, né? Que a gente tem assim, se eu tenho uma vida, né? Uma vida desregulada, emocionalmente desregulada, com atitudes inadequadas, se eu estou fazendo sintonias ruins no meu dia a dia, pode ter certeza que no desdobramento, a experiência do espírito fora do corpo vai ser coerente com as suas condutas. E isso cumpre uma função pedagógica, cumpre a função de mostrar muitas vezes para o espírito, você quer seguir por esse caminho? Então, assim, muitos de nós ao longo da vida, a gente, fora do corpo, enquanto estamos dormindo, a gente frequenta lugares terríveis, né? E isso, às vezes, é um choque para mostrar, vamos corrigir enquanto é tempo. Eu vou até, lembro de uma passagem aqui, de um livro que a gente estudou na turma do ano passado, da turma do terceiro ano do ESD, um livro muito legal, do Manuel Filomeno, que fala lá de um hospital psiquiátrico montado lá no plano espiritual. E aí tem uma parte lá que o Manuel Filomeno comenta que existe um espírito que está reencarnado na Terra naquele momento. Esse espírito, ele esteve internado nesse hospital antes de reencarnar. Foi feito todo aquele planejamento, né, para a vida dele e tal. Ele reencarnou para ser médium, né? Era uma das coisas que estavam previstas. E ele estava fazendo tudo errado, né? Ele estava, enfim, levando a vida dele para um lugar muito ruim. E os mentores lá do hospital, que eram mentores dele também, que estavam muito preocupados com ele, pensaram assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma última chance a esse cara de se ligar na vida dele, né? Vamos pegar ele em desdobramento, ele vai dormir essa noite, como ele dorme toda noite, ele vai desdobrar e a gente vai mandar uma equipe para lá especializada para transportar ele para cá, né, para o nosso hospital.
E aqui a gente vai dar um choque de realidade para ele, né? Então, assim, foi muito interessante essa passagem, porque mostra, assim, exemplos como esse aqui, né? Assim, a coisa do contato com os guias e de você viver um pouquinho, né? A consequência, porque, assim, esse espírito é trazido para o hospital e, assim, eles fazem, assim, um enquadramento. Diz, meu amigo, eles pegam uma lista lá, né? E mostram para ele, ok, esse é seu planejamento, o plano que você tinha na reencarnação. Agora vamos comparar o quão coerente você está sendo com esse plano. E aí ele ficou meio chocado, tipo, caramba, tipo assim, tá tudo errado na minha vida, né? E além do mais, para chocar mais ele assim, não chocar, né, mas assim, para dar uma alertada nele, eles mostraram a obsessão que ele estava sofrendo. O obsessor foi trazido para lá, ele fez comunicação lá, tudo isso no plano espiritual, lá dentro do hospital psiquiátrico, pra vocês não perderem o contexto, hospital psiquiátrico no plano espiritual, tá? Então, o obsessor apareceu lá e falou que queria destruir com a vida dele e tal. E aí pronto. Então assim, o objetivo daquele momento foi dar esse recado para ele. Aí ele volta pro corpo e quando ele acorda no outro dia, ele lembra desse sonho, né, que aí vai aparecer como sonho. Então veja a importância disso, né? E aí seria uma oportunidade, depois não conta mais a história, a gente não fica sabendo se ele conseguiu corrigir o rumo dele ou não. Mas é uma oportunidade que ele teve de corrigir o rumo porque ele conseguiu receber esse alerta aí no estado de desdobramento, né? Se a gente não tivesse essa oportunidade de sair do corpo durante o sono, né, não poderia ter acontecido isso que eu acabei de contar aqui. E também tem a questão de você participar de trabalhos de auxílio. Isso aqui é uma riqueza enorme, né? Muitos médios, os médios bem comprometidos com o seu trabalho, e aí tem muitas e muitas histórias nos livros que as psicografias nos contam, muitos trabalhos mediúnicos, né? Você que é médium, você está lá no centro espírita, uma vez na semana, na sua reunião mediúnica, muitas vezes, naquela noite especialmente, você vai para sua casa, você dorme e em desdobramento você volta ao centro espírita para continuar trabalhando na assistência daqueles espíritos que estavam ali na reunião, né? Digamos, é o segundo tempo, né, do processo ali da reunião mediúnica. Então, assim, isso é de uma riqueza enorme. Veja que coisa maravilhosa a gente ter a oportunidade de trabalhar, de servir, de ser útil, estando fora do corpo. O corpo, olha só que legal, o corpo da gente lá na caminha, descansando tranquilo e nosso espírito ali trabalhando, sendo útil, e aí volta, né, depois do trabalho, amanhece o dia, tendo dormido bem, nova etapa da vida, e aí vou fazer meu trabalho encarnado. Então, assim, é muito legal, né? Então tem muita coisa, isso para dar alguns exemplos do porquê, do pra quê, né? Do pra quê você sair do corpo durante o sono, qual é a função, qual é a utilidade disso. E outro motivo da gente precisar sair do corpo é sonhar, né? E sonhar, e aqui é um capítulo à parte, vamos então lançar os olhares aqui sobre esse tal de sonhos, né? O que é que são sonhos? Aí um conceito também, para compartilhar com vocês, para alinhar algumas coisas aqui, tá? Que é bem importante. A nossa mente, o nosso aparelho mental, vamos lembrar que o aparelho mental, ele está sediado no espírito, apenas ele se projeta no corpo físico pelo cérebro físico, nós temos um cérebro perispiritual. O nosso aparelho mental, ele tem, topograficamente, digamos assim, ele tem duas partes. Ele tem uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. Essa é uma figura clássica que, quando se começou a discutir mais fortemente esse conceito, foi com a psicanálise, lá no início do século XX. O famoso Freud, né, e todas as derivadas que tiveram depois, foi ele que lançou uma luz muito forte sobre isso, de tecer ele construiu toda uma teoria, um modelo de explicação sobre isso, e aí se popularizou muito essa imagem do iceberg, que você tem, normalmente os icebergs eles funcionam assim, né, eles são construídos, eles se constroem dessa forma, você é uma grande pedra de gelo, e aí a maior parte dele está submersa, que a gente não vê, então quem está aqui na superfície, no barquinho, não está vendo essa monstruosidade aqui para baixo, só vê isso aqui, que já, às vezes já parece muito grande, e não sabe ou não percebe que o quanto grande está lá embaixo. E esse é um modelo muito interessante para a gente pensar sobre a nossa mente. A maior parte da nossa mente ela está submersa, nós não alcançamos. E isso vale para a gente, às vezes, mesmo quando estamos desencarnados, fora do corpo físico. O corpo físico faz isso aqui ainda mais forte. É como assim, grosso modo explicando para vocês, é como se essa fosse a imagem do cérebro físico, um pedacinho da mente é consciente, um pedação inconsciente. Quando eu desencarno, eu posso descer essa água para cá, né?
eu fico com a parte maior consciente, aquilo que a gente discutiu em desencarnado, eu tenho a possibilidade de ampliar um pouco minha consciência, lembrar de coisas que eu não lembrava no corpo físico, mas ainda assim o espírito desencarnado ele vai ter uma parte da mente inconsciente. Essa parte inconsciente ela tende cada vez mais a reduzir à medida que o espírito evolui. Então, quanto mais evoluído é o espírito, menor vai ser a mente inconsciente, ou seja, a sua consciência vai ampliando, certo? Isso é uma coisa que acontece. Bem, mas o fato é que nós, espíritos ainda muito atrasados, a nossa vida funciona assim. E o que é uma coisa consciente? Como eu disse, é o que eu tenho consciência, é o que eu tenho conhecimento do que está acontecendo. Por exemplo, agora, nesse momento, eu tenho consciência do que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando aqui de forma aleatória, eu estou falando com uma intenção. Eu consigo sentir a temperatura de onde eu estou, eu consigo olhar ao redor e ver coisas. Isso tudo é a minha consciência, eu estou percebendo isso. Aquilo que é inconsciente é aquilo que eu não estou percebendo ou que acontece de forma automática. Por exemplo, existem coisas que estão bem aqui, ó, pertinho da consciência. O que é que está pertinho da consciência, mas fica inconsciente na maior parte do tempo? Respiração. Preste bem atenção, que coisa interessante. A gente está respirando o tempo todo. Inclusive, se não fosse assim, estaríamos mortos. O tempo todo a gente está respirando, mas muito pouco tempo a gente tem consciência da respiração, a gente percebe que está respirando. Porque é um processo automático, é um processo inconsciente ou subconsciente. Só que se eu parar e prestar atenção na minha respiração, eu vou perceber. É o momento em que isso aqui sobe um pouquinho para cá, né? Então existe um tráfego aqui na superfície. Só que lá embaixo é que o bicho pega, que são coisas que eu não acesso muito facilmente, né? Então, isso é uma realidade muito mais forte para o cérebro físico, como eu estou falando para vocês. Então, aqui tem as memórias, por exemplo, quando a gente fala muito, né? Estamos reencarnados e não lembramos da vida anterior. Verdade. Mas significa que essas memórias foram apagadas? De jeito nenhum, elas estão aqui. Elas estão aqui. Apenas eu não consigo acessá-las. Mas justamente com o processo de desencarnação, eu mudo um pouco essa dinâmica e muitas vezes essa memória ela passa a ser consciente, né? Então, para dar um exemplo para você como é que funciona. Então, a inconsciência, ela guarda uma série de memórias, né? Das nossas existências, né? Das nossas experiências aí ao longo de séculos e séculos. Bem, então, alinhando esse conceito, vamos então entender o que é que danado esse sonho. E vocês vão ver que tem tudo a ver com esse história de consciência e inconsciência. O sonhar tem tudo a ver com o tema da memória, tá? Primeiro que, assim, eu vou falar aqui muito mais de aspectos espirituais, mas também a gente fala de aspectos psicológicos, porque é isso, né? Nós somos um espírito no corpo físico, as coisas estão integradas. Mas vejam só, primeiro, as memórias, sonhos são memórias, certo? Só para alinhar esse conceito. A gente está falando aqui meio como se não, porque assim, o que é um sonho? O sonho é a lembrança de algo que aconteceu, em tese, naquela madrugada, naquela noite ali que eu dormi. E eu acordo na hora que aconteceu, né, na madrugada, ou no dia seguinte eu lembro, ou às vezes eu vou lembrar muito depois que eu sonhei com algo. Então, sonhos, de forma geral, são memórias. E essas memórias vêm de onde? Primeiro que, assim, essas memórias elas podem ser, e preste bem atenção ao podem, porque, assim, existem muitas variáveis em jogo quando a gente está tentando interpretar sonhos. Memórias podem ser vivências de desdobramento. A gente viu que a gente sai do corpo quando dormimos. Então, fora do corpo, a gente tem experiências, e essas experiências podem ser lembradas, né? Então, imagine, eu vou dormir essa noite, eu saio, vou fazer algo, e aí amanhã eu lembro que eu, entre aspas, sonhei, né? Sonhei que estava fazendo algo. Esse algo, de fato, eu posso ter feito como espírito desdobrado, né? Então, sim, muitos sonhos são memórias de desdobramento. Mas não é só isso, né? Os sonhos, eles podem ser memórias diversas, e memórias tanto de coisas dessa vida, como de vidas passadas. Então, olha o nível de complexidade, porque no final as coisas se misturam. Eu posso ter sonhos que, ao mesmo tempo, retratem vivências de um desdobramento e retratem memórias de vida passada e de vida atual. Então, por isso que tem sonhos que são uma verdadeira loucura, aquele sopão, né, que você não entende nada, assim, uma mistura doida de, esse sonho não tem pé nem cabeça, eu sonhei que estava numa roda gigante e aparecia um urubu e de repente ficava noite e tinha uma inundação, né? Tipo assim, parece muito aleatório, mas é porque é um mosaico de coisas ali que se juntaram. Os sonhos também, eles são processos psicológicos. Quando eu digo processos psicológicos, eu estou falando das memórias também,
memórias de coisas importantes que você fez nessa vida, e vidas passadas, né, também, mas também os sonhos, do ponto de vista estritamente cerebral, biológico, eles têm uma função de reprocessar a memória. Dormir e sonhar é muito importante para os processos de memória e aprendizagem. Isso já é conhecido das neurociências há bastante tempo, e tanto é que quando a gente não consegue dormir bem, ou a gente tem um transtorno de sono, algum problema desse tipo, é muito comum a gente ficar com falhas de memória, dificuldade de concentração, e dificuldade de aprendizagem mesmo. Então, dormir é muito importante para a aprendizagem, porque durante o sono, e quando eu estou sonhando, eu estou fazendo, é como se eu estivesse organizando o meu HD. Sabe no HD do computador? A gente vai guardando as coisas lá, né? No nosso cérebro, as coisas não podem ser guardadas de forma aleatória. Elas precisam ser organizadas. E essa organização, ela acontece durante o sonho, né? O sono e o sonho. E também, nesse processo de memória, acontece uma coisa que tem uma importância muitas vezes crucial para a nossa vida, que são as intuições. Percebam que talvez muitos de nós aqui já tenham tido essa experiência de eu estar com um problema na minha vida, né? Precisar tomar uma decisão, ou mesmo não, fora desse contexto, eu estar vivendo uma coisa que eu estou achando muito boa e estar bem, digamos assim, desprevenido, desatento, e aí eu tenho um sonho que me alerta para aquilo, tipo assim, ei, se ligue, né? É como o sonho que eu falei para vocês, do rapaz que foi lá, foi levado lá para o hospital psiquiátrico no plano espiritual e deram uma chamada nele. Então, assim, muitas vezes os sonhos, eles lembranças intuitivas, e aí não é uma lembrança explícita, é apenas uma intuição, é como se fosse uma memória apagadinha lá no fundo, aquela história lá no fundo da memória, querendo lembrar, mas não lembra e vem com uma intuição, tem uma utilidade muito grande na nossa vida. Às vezes, para a gente conseguir tomar uma decisão melhor, a gente corrigir alguns rumos. Então, muitas das intuições, as intuições verdadeiras que a gente tem durante a vida, elas podem ser derivadas aí de sonhos, né? Ou, em outras palavras, de processos que a gente viveu aí durante o sono, certo? Em relação ao sonho, acontecem algumas coisas interessantes também, alguns comentários que nós, às vezes, fazemos, por exemplo, eu não sonhei hoje, você sonhou? Como é que tá tendo algum sonho? Não, eu nunca sonho, faz muito tempo que eu não sonho. Será que isso é adequado falar dessa forma? A gente vai ver o que a gente sabe, tanto pensando no desdobramento, que a gente tende a desdobrar todo dia, né, de alguma forma, como no aspecto biológico mesmo, é que, na verdade, não é adequado dizermos que eu não sonhei hoje, mas sim que eu não lembro do sonho que eu tive hoje. Porque os sonhos, eles tendem a acontecer diariamente. Os sonhos, eles fazem parte de um processo de um sono saudável, né? Eles fazem parte de um processo de um sono saudável. Então, seria mais adequado eu dizer que eu não lembrei do sonho hoje. E tem pessoas que, de fato, passam uma vida toda praticamente sem lembrar de nenhum sonho. Isso são variações aí entre as pessoas. E outra coisa, essa é muito polêmica, né? E no meio espírita isso tem bastante, né? Tipo assim, olha, o que eu sonho acontece. Isso aqui é um nó danado para a gente entender, porque, claro que nós sabemos, por tudo que entendemos sobre desdobramento, sobre o espírito, sobre o mundo espiritual, é claro que você pode, de fato, fazer algum tipo de previsão de futuro, né? Previsão com todas as aspas que possa ter. Porque, assim, quando você está fora do corpo, desdobrado, o espírito ele amplia a consciência. Não lembra o que a gente estava falando? Mente consciente, inconsciente. Então, assim, a gente amplia a consciência quando está fora do corpo, e com a consciência ampliada, a gente consegue enxergar, muitas vezes, coisas que não enxergamos quando estamos encarnados. E nessa ampliação de consciência, a gente consegue prever determinados acontecimentos, às vezes até por dedução lógica, né? Então, de fato, sim, você pode prever tanto por uma experiência pessoal, como porque seu mentor te falou, tipo, precisa se alertar, vai acontecer isso e isso, e aí você acorda com a sensação de que você sonhou com aquilo, e tempos depois aquilo acontece, e você diz, eita, tá vendo? Olha, eu fiz a previsão, né? Então, assim, sim, do ponto de vista espiritual, isso é plenamente possível e acontece, só que existem outros casos que tem muito viés, existem outros casos que não é uma previsão verdadeira. Existem vieses psicológicos. Por exemplo, sabemos muito bem por estudo de neuroimagem e até de função psicológica, isso também é conhecido já há muitas décadas, de que a gente tende, nós seres humanos aqui encarnados, a gente tem uma tendência muito grande
de ter uma atenção seletiva. Então a gente vai ter a tendência de lembrar muito mais facilmente daquilo que foi significativo para a gente. Então vamos dar um exemplo, certo? Imagina que você está num relacionamento, né? E você tem uma tese, né, sobre o seu parceiro ou parceira. Você construiu uma tese de que ele nunca lhe dá atenção suficiente. Ele não me dá atenção, né? Ele não me dá atenção, ele só pensa nele, ele fica no mundo dele, ele não me dá atenção. E aí, esse indivíduo, às vezes, ele está se esforçando, né? Ele tenta dar a atenção, né, que a pessoa está pedindo, e aí, assim, ao longo, no dia a dia, ele consegue, por exemplo, atender as expectativas dessa outra pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Aí, numa quinta vez, ele não consegue atender a expectativa. Aí, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai tender, e às vezes não é por mal, né? É algo involuntário. Ela vai ter a tendência de esquecer aquilo que a pessoa fez de bom e focar só naquilo que magoou ela, machucou. E aí ela vai pensar, tá vendo? Eu previa que isso ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer, porque ele sempre faz isso, né? Porque ele sempre faz isso. E isso vale para tudo, tipo assim, acidentes. Eu tive a previsão que um acidente ia acontecer. Mas assim, muitas vezes eu tive, né, essa previsão não se concretizou muitas e muitas vezes. Imagine que eu tive 10 previsões, certo? De acidentes, 10 previsões. Dessas 10 previsões, 8 não aconteceram e 2 aconteceram. E aí o que acontece? E imagine que esses 10 acidentes eles aconteceram num intervalo bem longo de tempo, né? Então, de todas as vezes que eu sonhei ou eu tive uma premonição e não aconteceu, eu ignoro. E como eu disse, muitas vezes isso é involuntário. A minha mente ignora aquilo, né? Agora, quando acontece, aí eu lembro e eu destaco, tipo assim, olha, tá vendo? Eu sabia, tá vendo que eu sonhei aquele dia que ia acontecer e tal. Mas aí eu não tô levando em consideração as vezes que não aconteceram. Isso é um viés de memória. Isso é muito estudado e conhecido já há muito tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a coisa assim, eu tenho capacidade de prever, de premonição, porque pode ser apenas um viés de memória, né? E mais importante de saber se você é um grande preditor, né? Se você consegue prever o futuro ou não, muito mais importante que isso é você entender qual é a função disso na sua vida. Tá, beleza. Então vamos imaginar que eu tenho a capacidade, eu vivo sonhando com coisas que acontecem. A questão é, qual é o propósito disso na minha vida, né? Pensando no aspecto espiritual. Tipo assim, por que eu vim ao mundo, digamos, com essa habilidade, se eu posso chamar assim? O que é que isso quer, né? O que é que eu preciso aprender com isso? Como é que eu preciso usar isso da melhor forma? Essa é a questão, sabe? Porque às vezes a gente fica muito perdido nessa coisa, ou fica assustado, ou às vezes fica envaidecido, né? Tipo assim, o que eu sonho acontece e tal. Então, assim, aqui é bastante complexo, a gente tem que ter muita calma na hora de avaliar isso aqui, tá? E aí, uma última questão, eu acho, essa é uma última questão para colocar sobre sonhos, é que assim, os sonhos, pensando o sonho como uma memória, né, de coisas diversas, os sonhos, eles podem ser cruciais. Na verdade, é melhor nem dizer que podem, eles são cruciais. Tanto em nossa vida individualmente, como na história da humanidade. Existem vários e vários relatos, desde textos muito antigos, como a Bíblia, né? Lá no Antigo Testamento está cheio de passagens, né? De sonhos que mudaram, às vezes, a história até de um grupo, de grupo de pessoas, né? Tipo assim, de você receber avisos pelos sonhos, de corrigir rotas, de corrigir rumos. E isso trazendo até para tempos mais modernos, até na área científica. Muitas descobertas científicas, inclusive revolucionárias, que foram assim cruciais na história da nossa humanidade, elas aconteceram através de sonhos. Parece até história de desenho animado, mas não é, por exemplo. Existe um caso que é bem conhecido de um cientista, um químico, que ele estava estudando eu acho que foi no início do século passado, havia um problema na química orgânica que era tentar entender qual era a estrutura que os anéis de carbono faziam lá para formar uma molécula, acho que era de benzeno, se não me engano. E aí, assim, hoje a gente conhece, estuda isso lá desde o ensino médio, e parece uma coisa que já muito compreendida de como é que acontece, mas na época eles não sabiam disso, eles não tinham ferramentas para entender isso. E ele estava com esse problema estava travando uma série de outras coisas, e aí ele dormiu um dia e sonhou com uma cobra mordendo o rabo. Uma coisa parece aparentemente aleatória, uma cobra mordendo o rabo. Aí ele ficou encucado com aquele cobra mordendo o rabo, e aí ele percebeu, a cobra mordendo o rabo estava querendo mostrar para ele
o grande lance da história, que os anéis de carbono eles se ligavam e formavam uma espécie de círculo, né? Eles se ligavam aos outros e formavam um círculo. E isso, assim, parece algo. Eu tô simplificando ao extremo aqui para vocês entenderem, mas assim, isso abriu portas para uma série de coisas assim, de inovações que a gente teve nas décadas seguintes, ligadas à química e a outros conhecimentos científicos. Então, só para dar um exemplo, mas teve vários outros descobertas científicas que foram motivadas por sonhos. E pensando na vida pessoal, na nossa vida privada, digamos assim, eu acho que muitos de nós aqui podemos lembrar de histórias assim, de sonhos que mudaram a nossa vida. Eu, particularmente, já tive sonhos importantes que me mostraram coisas que eu não entendia, me fizeram refletir sobre coisas que me levaram a caminhos diferentes e foram realmente muito, muito úteis na minha vida, né?